Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então para mais um vídeo. Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre a escravidão do Brasil, né? Já falamos de escravidões aí de todas as civilizações, que todas as civilizações tiveram escravidão, né? E vamos falar um pouquinho agora da nossa aqui, que é uma escravidão bastante recente, né? Tem pouco mais de 100 anos aí que foi abolida, então tem muita história sobre ela, né? Tem muita coisa sobre a nossa escravidão. Tem autores aí que se dedicam às revoltas, outros autores se dedicam à questão da abolição, outras sobre o cotidiano dos escravos, né? Então, assim, ó, tem muita história, tem muito material, mas o meu intuito aqui, na verdade, sobre a escravidão no Brasil é mostrar só um pouquinho do que foi, né? Qual a característica que teve para diferenciar das outras que a gente viu, né? Essa era a minha intenção, porque abarcar tudo, né? Todas as revoltas, a questão da abolição, como era o cotidiano dos escravos, né? A gente vai falar, né? Essa trajetória que os escravos fizeram lá da África, trazidos para cá, né? Toda essa questão envolve muitas horas de estudo, né? Mas a gente vai pegar uma coisa, fazer uma apresentação ampla, né? Do que foi, para a gente entender e para a gente, na verdade, assim, diferenciar das outras escravidões que tiveram e que a gente estudou até agora, né? Então, vamos lá, começar um pouquinho, falar aí da história da nossa escravidão aqui do Brasil, né? A escravidão no Brasil, né, foi um processo que envolveu toda a sociedade e não apenas os senhores e os escravos. O que quer dizer? Nas outras civilizações que a gente estudou, a relação era mais senhor-escravo, né? Aqui no Brasil, os escravos, tantos escravos que vieram, que eles se envolveram muito na sociedade. Toda a sociedade girava em torno da questão escravocrata, né? Ou seja, ele organizava a vida social das pessoas naquele tempo. Por quê? Porque os escravos, eles vieram aqui exclusivamente para o trabalho. O trabalho, naquela época, quando começaram a vir os escravos para cá, né, ali no século XVI, o trabalho em si não era bem visto aqui no Brasil. Quem trabalhava, né, não era bem visto. Então você precisava de pessoas para fazer qualquer tipo de trabalho, né? Porque aí fazer um trabalho era se rebaixar perante a sociedade. Então eles foram buscar escravos na África para fazer esse trabalho. E nós vamos ver por que e como aconteceu isso, né? Então, por exemplo, aqui que eu tenho um item, importância pela quantidade de escravos. A pessoa era importante pela quantidade de escravos que ela possuía. Quem tinha mais escravo tinha mais poder, era melhor visto na sociedade. Tá? Como eu falei aqui, a relação de trabalho, ou seja, os escravos vieram aqui exclusivamente para trabalhar, porque as pessoas não eram bem vistas, as pessoas que trabalhavam não eram bem vistas. Tá? E não havia trabalho que não fizessem, eles faziam tudo, desde plantações, minas, vendiam pela cidade, cortavam cabelos, cuidavam das casas, administravam os negócios, construíram ruas, construíram casas, igrejas, enfim, fizeram todo tipo de trabalho. Era falar em trabalho, eram os escravos que faziam. Justamente por isso que as pessoas da elite não queriam trabalhar, certo? Elas não trabalhavam, elas compravam um escravo ou alugavam um escravo para fazer qualquer tipo de trabalho. É incrível, existem registros, né, disso, que eles chamavam de negros de ganho, né? Que eram os negros urbanos, que eles pegavam, se um gerente de uma loja, existe um registro aí do gerente de uma loja que deu para um rapaz uma carta para ser entregue na outra loja. Bom, esse rapaz não entregou a carta, porque fazer esse tipo de trabalho era desonroso. Então ele contratou um escravo de aluguel, né, que eram esses negros de ganho, né, um tipo de escravo urbano. Ele pagou esse escravo foi lá e entregou a carta. Por quê? Porque se ele fosse visto entregando a carta, ele seria mal visto na sociedade. Vejam só como era essa organização social na época, né? Bom, os escravos aqui,
eles tiveram basicamente duas origens, tá? Eram os nativos da própria América, né? Que eram os índios que estavam aqui na América, e aqueles trazidos da África, tá? Os negros que foram trazidos aqui nos navios negreiros, né? Forçadamente, né? Isso se chama diáspora, né? Uma migração forçada para trabalhar aqui. Mas aí a pergunta é: por que ir buscar escravos na África, né? Se aqui existiam índios, né? Que eles escravizaram também, né? Se tinha essas populações aqui, por que foram buscar escravos na África? Bom, eles foram buscar escravos na África, porque nós temos que ver que naquela época o contexto recém tinha terminado a Idade Média, e a Idade Média ela se caracterizou pela religião muito forte, né? A religião regia o mundo, né? A igreja regia o mundo. E na visão da igreja, os indígenas, eles eram considerados sem religião, eles eram considerados puros, eles poderiam ser catequizados, eles poderiam ser ensinados e ser salvos, né, por esse ensinamento. Por que eles chegaram a essa conclusão? Porque eles chegaram aqui e não havia templos, não havia ídolos, não havia nada. Os índios se relacionavam com a natureza. Então, essa concepção foi criada na cabeça do clero, né, da igreja e tal. E então eles começaram a ir contra a escravização, porque logo que chegaram aqui, os europeus escravizaram sim os índios. Eles escravizaram os índios, mas a igreja começou a ir contra. E como a igreja mandava, houve um problema. Esse problema aí que os europeus tiveram que resolver. Tipo, pô, se nós não podemos escravizar as pessoas aqui, eu não quero trabalhar, eu não posso escravizar aqui, né? Eu vou ter que buscar em outro lugar. E os portugueses já tinham várias colônias pela África, né? E tinham escravos lá, né? Que existia muita escravidão por guerras, como nós vimos nos outros vídeos, né? Então eles vamos trazer esses escravos, né? Que estão escravizados lá na África, vamos trazer eles para cá para trabalhar. Porque os índios, como ele dizia, não havia pecado para purgar. Mas os africanos, havia pecado para purgar? Segundo a visão da igreja ali, sim. Por quê? Porque eles tinham religião. A África é um continente muito rico, muitas culturas existem lá, no caso, né? E naquela época também, né? Existiam religiões politeístas, exigiam deuses que eles acreditavam. Então, os escravos tinham suas religiões. Existia o islamismo lá também, né? Que era outra religião, que existia um grande conflito com a religião católica, né? Nas cruzadas e tal, entre os islâmicos e os cristãos, né? E esse contexto estava ainda muito presente na sociedade. Então, eles tinham que ir lá, né? Buscar, porque eles tinham que tirar os pecados. Eu vou ler um trecho de um artigo que fala sobre essa questão do clero, e é muito interessante. Olha só. O mesmo clero que lutava pela erradicação da escravidão indígena, em relação ao negro africano, por muitas vezes só se pronunciou contra as longas jornadas de trabalho e contra os castigos excessivos, reforçando a ideia de que os africanos estariam salvando suas almas da maldição divina, né, trazida em suas peles, através do sacramento do batismo, que era realizado em massa nas praias africanas antes do embarque para o Brasil, e por meio do trabalho braçal que os permitia expiarem seus pecados, né? Olha só, eles caracterizam o negro africano, que ele é negro justamente por uma maldição divina, certo? Eles se tornaram negros por uma maldição divina, né? E por eles acreditarem em outros deuses, em outras religiões, né? E que eles, trabalhando, olha só, seria um favor para eles, sendo escravizados, seria um favor para eles, porque eles expurgariam seus pecados, eles tirariam esses pecados trabalhando como escravos para o homem branco, olha só. Então, essa é a ideia, e ali surge essa ideia racial. Então, a característica da nossa escravidão, como a gente vê, é de cunho étnico-racial, certo? Você ia buscar esses negros africanos
porque esses negros, eles eram impuros, certo? Na visão do clero, esses negros eram impuros, eles eram negros justamente por uma maldição divina, como diz ali, entendeu? Então, eles estavam fazendo um favor para esses negros, para expiarem seus pecados, por eles acreditarem em outros deuses. Então, era uma justificativa, afinal de contas, né, para ir lá e escravizar sem ter culpa nenhuma. Beleza? Essa é a ideia e por que eles foram buscar os escravos na África, né? Os braços indígenas foram muito usados também, como diz ali, foram usados bastante, mas por vários motivos eles acabaram não sendo mais utilizados. O primeiro, como eu falei, ali por causa que a igreja já não gostava muito dessa ideia de escravizar os indígenas, justamente por aquela questão da pureza dos índios, né, como não tinham religião e tudo mais, né? Outra coisa que acabou afetando essa questão de parar de usar os braços indígenas, né, são as doenças, né? Varíola, sarampo dizimaram os indígenas, porque o organismo deles não estava acostumado. Por exemplo, o negro africano, na África, a África tinha contato com a Europa. As doenças eram semelhantes. O Mediterrâneo ali, o Egito e tal, essa questão ali, eles já estavam, né, já tinham essas doenças neles. Então, eles também eram mais imunes a essas doenças. Quando chegou a varíola, o sarampo, aqui, os índios nunca tiveram contato e não tinham imunidade contra isso. Mas, então, foi dizimado, ou seja, os índios começaram a desaparecer, né? Questão religiosa, as doenças, né? E tudo isso acaba fazendo com que vá se buscar negros na África. Outro fator muito importante, que também se fez buscar negros na África, foi que o tráfico de escravos vindos da África era um negócio extremamente lucrativo, né? Você comprava um ser humano a preço muito barato, né? Você comprava um semelhante seu a preço irrisório. Então, você comprava e revendia, comprava e revendia, comprava e revendia. Era um negócio, então, era mais lucrativo você ir lá comprar um escravo e trazer do que ficar tentando escravizar aqui, lutar contra a igreja, lutar contra essas doenças, às vezes adoecer muito fácil. Então, foi outro fator que ajudou muito a ter essa ideia de ir buscar seres humanos, né, tirar do seu lugar de origem, trazer para cá para trabalhar, né? São esses os fatores que se foi buscar os negros africanos lá para trabalhar aqui. Você vê que já mudou a concepção de escravidão, a maneira da escravidão, que era com o que nós vimos até agora, que eram guerras e pagamento de dívidas. Não era isso. Ali não, ali simplesmente foi um tráfico, como nós vimos lá na Grécia, que também começou um tráfico, né, de escravos e tal, né, eles eram roubados das pessoas e tal. Mas aqui não, aqui especificamente tinha essa justificativa que eles eram negros por causa dessa maldição divina. Se pegava esses negros da África para vir trabalhar aqui, tá? Vamos conhecer um pouquinho só do continente africano, né? O continente africano é vasto, tem muitas histórias em muitos países, né? Muitas características diferentes, religiões, idiomas e tudo mais. Então, nós não vamos entrar nesse aspecto, tá? Mas vamos lá. A África ela é dividida em 6 grandes regiões, tá? Como a gente pode ver aqui no mapa, né? A região norte da África, o Magrebe, chamado de Magrebe, que é aquela parte do Egito, da Tunísia, né? Marrocos, né? É a parte da África que a gente chama de Magrebe. Tem a África Ocidental, né? A África Ocidental é aqui, né? Aqui essa parte aqui é a África Ocidental, que vieram alguns escravos também para o Brasil. A África Central, que foi a que mais veio escravos para cá, né? Que tinha Angola e tal. Moçambique fica mais ou menos por aqui. Também vieram da África Austral, alguns escravos. E a África Oriental. Essas são as 6 grandes regiões da África. Tá? Aqui temos o Sahel. O que é o Sahel? O Sahel é essa faixa que delimita, praticamente divide a África, né? Que é entre o deserto do Saara e a África mais tropical, né? Vamos dizer assim. Você pode ver que aqui pelo mapa, aqui é bastante árido, né? Aqui é uma região árida, e aqui já não, já tem mais verde, né? Então,
também é chamada assim, aqui a África mais islâmica, nessa região, né? E aqui mais a África, chamada África Negra, né? Que é do Sahel para baixo, a característica, a cor da pele já é negra, certo? Então, essa é a característica da região africana. Claro, cada país tem sua cultura, sua religião, né? Então, a África, muitas vezes a gente generaliza. A África tem regiões muito ricas, a gente sempre tem aquela visão da África, com lugar pobre, com doenças, com pobreza. Sim, tem pobreza lá, como tem pobreza aqui, como tem pobreza na Europa, tem pobreza em todos os lugares. A gente tem que ter essa concepção. E na África também tem muito dinheiro, tem muita riqueza, tem muito poder, as elites são muito bem-sucedidas lá e tal. Então, assim, não dá para fazer, a África é pobre, a gente tem sempre essa visão, né? A África não tem história, infelizmente se tem essa concepção, e não é bem assim. O homem, na verdade, esses estudos mostram, até então, o Homo sapiens, né, como a gente surgiu na África, né? Nessa região aqui, mais ou menos aqui, ó. Então, como não tem história, né? Lá começou a história, na verdade. Certo? Então, como eu falei, da África Central vieram a maior parte dos escravizados do Brasil, ali da Angola, principalmente de Angola, e da África Austral, de Moçambique, né? Também milhares de escravos vieram para o Brasil. Então, como acontecia? Os traficantes, né? Os traficantes de escravos, né? Existiam muitos traficantes de escravos que compravam os escravos lá e traziam para cá. Como eu falei, um negócio extremamente lucrativo, tá? Começava-se no interior do continente, né? Em diferentes processos. Um deles era a guerra, como nós vimos em outras escravidões. Os povos guerreavam, conquistavam, escravizavam e depois revendiam para os portugueses, para os espanhóis, para os ingleses, enfim, e eles traziam para cá para trabalhar, certo? Então, o próprio povo africano ali, né, nos seus conflitos internos, caçavam escravos, guerreavam, escravizavam e revendiam esses escravos. Um negócio extremamente lucrativo, como diz ali. Estima-se que em torno de 12 milhões de pessoas escravizadas na África foram levadas para as Américas, certo? 4 milhões só aqui no Brasil. Esses números variam muito, conforme pesquisas, certo? Não vamos entrar em detalhes, mas basicamente, o geral, um acordo meio aí, né? Mais ou menos é isso aí. Muitas pessoas morreram no transporte, né? Enfim, se tem mais ou menos essa ideia, né? É um número muito redondo, 12 milhões, 4 milhões no Brasil. Tem historiadores, né, pesquisadores que dizem que foi bem mais, tem pesquisadores que dizem que foi menos. Enfim, vamos ficar na média, né? Então, traficantes ingleses, traficantes franceses e traficantes espanhóis que comercializavam nesse Atlântico, né? Os portugueses se destacaram porque eles tinham um melhor relacionamento com os pombeiros. Sabe? Quem eram os pombeiros? Os pombeiros eram os que caçavam os escravos, escravizavam e revendiam, né? Então, eles eram os responsáveis por ir para o interior da África, escravizar, caçar esses escravos, procurar esses escravos e revender para os portugueses, para os espanhóis, para os ingleses. Mas os portugueses tinham um melhor relacionamento com esse pessoal aí. E eram chamados de pombeiros, os caçadores de escravos, no caso. Uma representação aqui de um navio negreiro, né? As condições precárias aí que eram transportados os escravos. Essa aqui é uma foto, uma das poucas fotos que existe, foto real, de um navio negreiro, tá? Quando chegou na costa aqui brasileira, foi tirada essa foto. É um registro que se tem da época, né? Uma das poucas fotos tiradas de um navio negreiro, certo? Bom, então, entre os séculos XVI e XIX, o Brasil foi uma sociedade escravista, ou seja, toda a sociedade era organizada a partir da existência de escravos. Tudo era organizado a partir da existência de escravos. Como eu já tinha falado antes, né? Os escravos, quem tinha mais escravos era mais respeitado, o senhor que tinha lá
200 escravos não podia se comparar com o que tinha 10, né? 200 escravos era muito mais respeitado, era muito mais poderoso na sociedade. Então, ou seja, os escravos ditavam a regra social, né? Hoje, muitas vezes a gente é importante porque a gente tem dinheiro. Na época, era por ter escravos. Inclusive, existem registros de ex-escravos, né, que conseguiam a liberdade de alguma forma, né, conseguiam a alforria, ex-escravos que a primeira coisa que faziam, né, era comprar um escravo. Por quê? Porque se você tem um escravo, você é melhor visto na sociedade. Porque aí depois você não trabalha, né, você manda ele trabalhar. Enfim, existem registros de ex-escravos que compravam escravos, porque era muito importante ter escravo. Certo? Olha só, famílias escravas às vezes casavam na igreja. Por quê? Porque muitas vezes, isso já falando um pouco do cotidiano, né, da vida desses escravos, os escravos aqui no Brasil muitas vezes eram separados, né? Então, às vezes você pegava, o escravo tinha um relacionamento com uma mulher ali, uma escrava, né, dentro da senzala e tal, né, que tinham filhos, mas um senhor pegava a escrava e vendia para outro senhor. E aconteceu muita revolta por causa disso também, né? Então, o que os escravos faziam? Muitas vezes eles casavam na igreja, mas a maioria das vezes eles casavam. Por quê? Porque, como eu falei, a igreja regia, né? A religião regia a vida, né? Naquela época, e se os escravos casavam na igreja, até que a morte os separe. Ou seja, o senhor de escravo não poderia separar esse casal. Então, muitos, para continuar mantendo a sua família e seus filhos unidos, eles se casavam na igreja. Certo? Existem registros, né, de batismo, de casamentos nas igrejas, que mostram isso, que eles casavam lá na igreja justamente por isso, para ficar unidos. Tá? Agora vamos falar um pouquinho, como eu falei, o assunto é muito amplo, tem muitos historiadores, tem muitos assuntos e tem muita historiografia sobre a escravidão no Brasil. É um material rico demais e cada vez mais as pessoas estão estudando a historiografia e muitas coisas estão se descobrindo. Mas, basicamente, vamos falar um pouquinho sobre a escravidão. A escravidão foi no campo e na cidade, basicamente, o que aconteceu. A escravidão na plantation. O que é plantation? Né? Não é simplesmente traduzir para plantação. Não. O que é a plantation? Que começou lá na América Central, né? Essa plantation, e depois foi transportada para cá. A plantation se caracteriza por ser grandes latifúndios de terra, né? Uma extensão muito grande de terra, uma monocultura, ou seja, somente um produto, tá? Com mão de obra escrava. Normalmente, basicamente para exportação. Ou seja, isso é a plantation. Grandes latifúndios, um só produto com mão de obra escrava para exportação. Isso caracteriza a plantation. Muitos escravos vieram para cá justamente para trabalhar nas plantations, no meio rural, né? Então, o que se cultivava? Plantações de cana-de-açúcar, café, algodão, entre outros, né? Depois foi se expandindo vários produtos, mas o que teve muita força foi cana-de-açúcar, café e algodão. Foram os três principais que se cultivou aqui. Né? Cana-de-açúcar foram várias e várias grandes latifúndios de cana-de-açúcar, porque a cana-de-açúcar nunca perdeu a sua importância aqui no Brasil. Foi o primeiro produto, né, estabelecido em Pernambuco e na Bahia, ainda no século XVI, né, foi trazida essa plantation aqui. Muitos escravos trabalhando para isso, né? Tem uma representação aí do que é a plantation, né? Os escravos trabalhando e os senhores cuidando deles, né? Posteriormente, aí já no século XVII, passando para o XVIII, se descobre ouro, né? No final do século XVII, em Minas Gerais, já século XVII para XVIII. E depois do ouro, diamantes. Mas, enfim, o que aconteceu? Houve um ingresso
como eu disse ali, avassalador para dentro, interiorizando, né, o país. Foram feitas cidades, fazendas, minas e várias outras unidades produtivas, como diz ali. Né? A partir da busca pelo ouro, né, foi uma corrida pelo ouro, milhares de portugueses, quando souberam que tinha ouro aqui, vieram, né, ali na região de Minas Gerais, justamente por isso é o nome Minas Gerais, né, por causa das minas de ouro que tinha lá. Muitos portugueses vieram para cá, inclusive a coroa portuguesa teve que dar uma segurada, né, teve que tomar medidas aí para evitar essa debandada de portugueses para cá, justamente em busca do ouro, né, porque quando se descobriu ouro nas Américas, foi na América Central, ali com os astecas, incas, né, que tinham bastante ouro. No Brasil, praticamente, não se deu muita bola, porque parecia que não tinha ouro aqui, eram muitas florestas. Mas se descobriu, sim, em Minas Gerais, e aí foi uma corrida pelo ouro, né. Se aconteceu que o deslocamento do centro econômico, que era em Pernambuco e na Bahia, acabou indo para o Sudeste, né, devido a essa corrida do ouro, muitos escravos foram levados lá para trabalhar. Certo? Uma representação aí, foi uma loucura essa ida atrás do ouro em Minas, muitos e muitos escravos foram levados para o trabalho lá. Então, era mais... e agora vamos falar um pouquinho, né, sobre como era essa escravidão. Bom, ela era muito precária, né? Alimentação precária, roupas precárias, maus tratos, violência... Né? A violência era usada assim como uma forma de dominação, né? Você maltratava esses escravos justamente para dominar eles, para não fazer eles se revoltarem, né? Então, assim, ó, você... se algum escravo tentava fugir, ou algum escravo respondia mal para o seu senhor e tal, ele era castigado, duramente castigado, né? Infelizmente, a nossa escravidão se caracterizou muito por isso, né? Existem aparelhos de tortura dessa escravidão. Existem relatos, né, que os escravos, quando botavam a cana de açúcar dentro do... né, para moer a cana ali, eles estavam, às vezes, muitas vezes cansados, né, de exaustivas horas de trabalho, eles botando a cana, e muitas vezes eles perdiam a mão. Eles entrava a mão deles, era cortada a mão deles, justamente por causa desse cansaço, e muitas vezes estragava a cana de açúcar. Então, os senhores, quando percebiam que os escravos estavam ali cansados, que já não aguentavam mais, botavam uma pessoa com um facão, esperando. Caso a mão prendesse na moedora da cana, eles imediatamente cortavam a mão do escravo, né, para não estragar o resto da cana. Né? Olha só que brutalidade. Então, assim, ó, a gente tem vários registros de coisas assim, semelhantes ou piores, né? E os escravos, o pior disso é que os escravos não tinham de ter ajuda para defesa, né? Essa defesa dos escravos foi um processo muito lento, ela foi acontecendo muito lento, mas já ali, ó, século XVIII, século XIX. Até então, qualquer escravo era colocado, amarrado, chicoteado, maltratado, com várias maneiras de tortura, né? Enfim, eles eram dominados nesse quesito, certo? Infelizmente, isso aconteceu aqui, eles não tinham como se defender, e existe muito registro disso, né? Inclusive, europeus que vieram para cá descreviam a violência e como eram tratados os escravos. Apesar de muita historiografia abrandar essa questão, ela existiu bastante aqui. Né? Aqui um registro aí, ó, da violência escrava, né? Aqui chicoteando, como a gente vê, chicoteando. Aqui amarrados, presos aí pelos pés, jogados ao chão, enfim. Terríveis tratamentos que se dão ao escravo. A gente pode diferenciar, por exemplo, lá de quase 5.000 anos atrás, que nós falamos do Código de Hammurabi, né, que protegeu os escravos, que não era permitido fazer isso. Isso há 4.000 anos atrás, nós estamos falando. Aqui,
há 100 anos atrás eram maltratados, um pouco mais de 100 anos atrás, aí, vamos botar 200 anos atrás, eram maltratados os escravos sem que nada acontecesse, certo? Também, né, cumpridas as metas diárias, né, também alguns senhores, né, permitiam dispor do tempo livre desses escravos para trabalhar na própria roça. Eles trabalhavam lá, faziam todo o serviço, cumpriam essas metas, poderiam trabalhar na roça. Na roça deles, aí eles plantavam muita mandioca, né, milho e tal, enfim, porque eles recebiam muito pouca comida. Alguns, não vamos generalizar, né? Alguns senhores, sim, alimentavam bem os escravos, que achavam que era uma vantagem alimentar bem os escravos, porque eles trabalhariam melhor. Outros já não, tratavam como, realmente não tratavam como seres humanos, né? Simplesmente davam comida, se morresse, eu vou lá e compro outro, né? Então, varia muito, né, de senhor para senhor, certo? Então, eles eram maltratados, sim, eles, né? Mas eles tinham alguns senhores davam esse tempo livre para eles trabalhar na própria roça, para eles se alimentar, né? Porque a situação não era fácil, tá? Bom, o açúcar perde espaço para o café, né? No século XVIII para o XIX, o Brasil se torna o maior produtor de café do mundo, concentrado principalmente no Rio de Janeiro. Muitos escravos são levados para o Rio de Janeiro, né? Primeiramente era mais para Pernambuco e Bahia, depois foi levado muito para o Rio de Janeiro também, né? Para trabalhar nos cafezais. Bom, essa é a questão da plantation, né? Dos escravos rurais. Mas existiram os escravos urbanos também, né? Os escravos urbanos, eles tinham atividades aí mais artesanato e serviços, né? O artesanato não é o artesanato de hoje, certo? Não vamos fazer essa confusão. O artesanato, naquela época, eram sapateiros, ferreiros, costureiros, marceneiros, carpinteiros e até cirurgiões. Como eu escrevi aqui, o artesanato não é aquela coisa de decoração como é agora. Você fala em artesanato, você pensa em decoração. Naquela época, não. Naquela época, era um trabalho, né? Você arrumava sapatos, você era um ferreiro, você costurava, você fazia móveis de madeira, carpinteiro, enfim, cirurgias, né? Eles usavam sanguessugas, muitas vezes, quando a pessoa estava com problema, tinha os negros urbanos ali, os negros de ganho, como eles falam, né? Que eram os escravos urbanos, eles faziam esse trabalho, arrancavam dentes, eles usavam sanguessugas para tirar o sangue das pessoas, enfim, esses eram os negros de ganho. Tinha os serviços, né? Eles vendiam coisas, cortavam cabelo, consertavam coisas, carregavam, né? Iam no porto para ver se tinha trabalho para eles, né? Carregavam coisas de um lado para o outro, certo? Outro serviço muito importante eram as quitandeiras, né? Muito conhecidas, que até hoje existem. Vendiam frutas, né, nas praças, enfim. Foi dali que surgiram as quitandeiras, né? Dessa época. Olha ali, ó, esse registro de quitandeiras aqui, desenho de quitandeiras. Elas iam lá, vendiam comida, vendiam frutas, faziam comidas e vendiam, enfim. Eram as quitandeiras, viviam pelas praças fazendo isso. Os negros de ganho, né? Cortavam cabelo, carregavam coisas para um lado para o outro, faziam serviços gerais, enfim. Esses eram os negros urbanos, né? Os escravos urbanos, certo? Existem muitos registros, né? Existiam negros que eles chamavam de negros tigres, justamente porque os negros tigres eram conhecidos porque eles carregavam o lixo, né? O lixo das pessoas para jogar no mar, né? Então, quando eles botavam o saco, às vezes o saco pingava e machucava, né? A acidez do lixo, enfim, né? Machucava esse, enchia de cicatrizes. Então, eles eram chamados de negros tigres. Você vê, né? Muitas coisas que a gente conhece hoje aí vem tudo dessa época, certo? Bom, com esse tratamento tão brutal, vamos dizer assim, né, onde
pessoas foram arrancadas do seu país, arrancadas de onde eles viviam, né, à força, escravizadas, consideradas inferiores pelos europeus, né, considerados seres inferiores, muitas vezes nem seres humanos eram considerados, né, então foram arrancados de onde viviam, trazidos para um lugar, obrigados a trabalhar, obrigados a ser posse de uma pessoa. É óbvio que em algum momento existiriam revoltas, né? Revoltas escravas. Existiram muitas revoltas escravas, né? Desde de lá do quilombo do Zumbi dos Palmares, grandes revoltas, e já mais agora, mais no século XIX, houveram mais revoltas e reivindicações. Tá? Existiram algumas reivindicações que foram, né, cumpridas devagarinho ali, né? Começaram a proibir o tráfico negreiro, depois começaram a proibir a escravidão em alguns lugares aí da América, enfim, e isso acarretou, né, essa revolta. Eu vou falar de três, mais ou menos, né, bem conhecidas, né, é interessante até estudar sobre essas revoltas escravas que aconteceram. A revolta de Carrancas, em 1833, que aconteceu ao sul da província de Minas Gerais, na época era a província de Minas Gerais. O que aconteceu? Ventura, né? Ventura Mina era o escravo, e ele organizou um ataque ao senhor ali da família Junqueira, né? Primeiramente ele vai lá e mata o filho dele, depois ele invade a casa e mata esposa e familiares, enfim, foi uma revolta muito grande, e eles, por onde eles passavam, eles chamaram negros de outras fazendas, né? Escravos de outras fazendas, procuraram esse apoio desses escravos e começaram a fazer uma matança, né? Mataram tudo que vinha pela frente. Mas também, né, eles foram acuados depois, né? Posteriormente eles foram acuados, o Ventura Mina acaba sendo morto, né, nessa revolta. Enfim, foi abafada essa revolta também, né? Mas é muito interessante, pesquise sobre a revolta de Carrancas, que aconteceu em 1833, é bem interessante a história dessa revolta, né? A revolta dos Malês também foi na Bahia, em 1835, você vê que é mais ou menos as datas, né, muito próximas, porque ia se comunicando um ou outro, né? A revolta dos Malês aconteceu, alguns historiadores dizem que foi uma jihá muçulmana, né? Uma jihá islâmica. Por quê? Porque esses escravos que vieram para a Bahia nessa época, eles eram de a religião islâmica. E a religião islâmica, na época, eles faziam essa luta, né? A jihad, que é a luta de conquista. Então, assim, juntaram muitos escravos que eram malês, que era da região da Costa da Mina. Esses escravos eram islamizados, eles não aceitavam muito bem a escravidão, né? E aí, né, houve uma grande revolta, também é muito interessante ler sobre essa revolta, né? Existem vários artigos que falam sobre essa revolta, e houve uma matança depois também, foi abafada e tal, mas aí já demonstra que começa a acontecer muitas revoltas, os escravos começam a se rebelar, né? E aí a abolição começa a ficar bem próxima, né? Porque a sociedade começa a ficar muito turbulenta com isso. Tá? Bom, acontece o levante quilombola de Manuel Congo também, em Vassouras, né, que era a província do Rio de Janeiro, em 1838, né, ele liderava um quilombo e tal, aí eles tentaram invadir esse quilombo, derrubar, desmantelar esse quilombo, e Manuel Congo ali fez uma revolta e tal, enfim, também é um levante muito interessante, nós vemos aí que a distância do tempo, a distância geográfica é até grande, né? Minas, Bahia, Rio de Janeiro, mas temporal não, 1833, 1835, 1838, ou seja, né? Essas revoltas começaram, era uma maneira de reivindicar a liberdade, né? Porque em vários lugares da América já estavam livres da escravidão, mas aqui ainda não, né? Foi o último país a se libertar da escravidão na América. Aqui o Manuel Congo, né? Lá de Vassouras, a revolta de Carrancas, que era quando os escravos começaram eles foram em várias fazendas aí e tal,
angariar pessoas para lutar, né, escravos para lutar, né, enfim. E a revolta dos malês, né, que eram os malês, os africanos escravizados, os africanos islamizados, né, da religião islâmica, muçulmanos, que não gostavam muito de ser escravos, não. Então, eles não aceitavam muito a escravidão e preferiam se revoltar aí. Foi uma guerra com esses caras aí. Bom, gente, falamos aí, né, da escravidão, né? Como eu falei, existem muitos relatos, existe muito material sobre a escravidão urbana, existe muito material sobre a escravidão rural, na plantation, nas minas, né? Existem muitos. E cada vez mais historiadores estão pesquisando, estão se revisitando a escravidão brasileira. Muito legal isso, né? Então a gente não pode abarcar tudo, né? Eu quis dar uma geralzona aí, né, do que foi a escravidão aqui no Brasil, até para comparar com as escravidões que nós viemos estudando, né? Então, umas foram de um jeito, outras foram de outro. A do Brasil se destacou por ser diferente das outras, né? Essas diferenças, né, visíveis, né? Uma questão mais étnico-racial e não de conquista de guerra ou escravidão por dívidas, que é essa escravidão, né, que acaba gerando o racismo, né, o preconceito estrutural que nós temos até hoje aqui no país, né, vem lá dessa época, né, dessa escravidão, onde os europeus foram lá, escravizaram os africanos, levando cultura, né, na cabeça deles eles levavam cultura, levavam civilização para eles, como se eles não tivessem, né. Então, essa justificativa de levar a civilização, de purificar a alma deles, porque eles tinham outras religiões, né? De fazer com que eles se purgassem dos pecados, essa justificativa fez com que fosse uma escravidão diferente, onde pessoas foram arrancadas da sua terra, trazidas para cá, para o Brasil, para trabalhar. Já diferenciamos das outras escravidões, né? Que era essa a intenção, mostrar as diferentes escravidões. Em 13 de maio de 1888, houve a abolição, né, pela benevolência da princesa Isabel. Será? A gente estudou até hoje, né? Assim, eu, por exemplo, quando estava no colégio, na escola, eu sempre ouvi, né, a princesa Isabel, boazinha, foi lá, fez a Lei Áurea e tal, aboliram os escravos, beleza, tudo certo, né? Ela é muito legal, ela é muito boazinha. É complicado, né? Complicado. A questão da abolição envolve muita coisa, e não apenas uma pessoa chegar lá e escrever, vão abolir a escravidão, eu sou boazinha, vou abolir a escravidão. Não, como nós vimos, existiam revoltas, reivindicações, questões políticas e econômicas com a Inglaterra, enfim, uma série de coisas que demanda muito estudo e que nós não vamos entrar, mas que não foi pela benevolência da princesa Isabel, não foi, não. Teve muitas coisas que envolveram a abolição da escravidão aqui no Brasil, certo? Tanto que tem um problema de pós-abolição, né? O que fizeram com esses escravos, que também é muito assunto, é muita história em cima disso, e os escravos, os antigos escravos, os descendentes dos escravos, sofrem até hoje por essa má organização da abolição da escravidão. Certo, pessoal? Mas isso é assunto para outra hora, né? A gente não vai entrar nessa questão, porque, como de outra maneira, são horas e horas de estudo, muitos estudos, várias correntes que estudam um lado, defendem outro, enfim, não vamos entrar nessa polêmica, mas é muito interessante para estudo, para um próximo trabalho, certo? Aqui, ó, a Lei Áurea, certo? Que aboliu a escravidão, né? Mas não amparou a escravidão, né? Ela aboliu, mas não amparou esses escravos. Vamos resumir tudo isso que a gente conversou aqui, né, pessoal? E encerrar nosso curso, tá? Então, a escravidão no Brasil nós vimos que a escravidão no Brasil teve duas origens, os nativos da própria América e aqueles que foram trazidos da África, né, por suas
pelas razões que eu falei aí, né? Falamos das regiões da África, né? A África Central e Austral foram as que mais trouxeram escravos aqui para o Brasil, e que a escravidão envolveu, né, toda a sociedade brasileira, né? Que existiu a escravidão da plantation, que era a escravidão rural, e a escravidão urbana, né? Falamos na escravidão urbana aí dos negros de ganho e as quitandeiras, né? Que foram muito presentes na sociedade urbana, né? Que crescia naquela época, né? Falamos, né? Dos maus tratos como forma de controle dos escravos e tal, né? Falamos que houve muitos maus tratos, né? Muitos registros de várias maneiras de maus tratos, né? Com os escravos. Falamos também das revoltas, né? Das revoltas escravas, bem brevemente, né? E falamos ali que houve a abolição em 1888, certo? Então, eu termino aqui com essa nossa aula de hoje, tá, pessoal? Então, assim, agora eu vou fazer um vídeo aí de encerramento, um videozinho breve aí para encerrar todo esse estudo aí que nós tivemos da escravidão, né? De todas essas maneiras de escravizar que nós vimos, né? Lá na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia, em Roma, viemos no Brasil, enfim, um videozinho breve para finalizar com tudo isso. Aqui eu deixo vocês, falei da escravidão no Brasil, bem breve, bem breve. É interessante sempre buscar cada vez mais conhecimento, existe muito material, muita historiografia que fala sobre isso, mas o meu intuito, na verdade, era só fazer essa diferenciação de como o mundo, a humanidade escravizou, né? Ela escravizou, e como essas escravidões foram diferentes de um lugar para o outro, de uma época para outra. Nós falamos de escravidões de 5 mil anos atrás, falamos de escravidões que acabaram de ser abolidas aqui há 130 anos, né? Enfim, eu deixo vocês. O próximo vídeo eu vou encerrar o cursinho aí, esse cursinho que eu fiz, né? Esse seminário aí e tal. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito a presença de todos aí. Muito obrigado. Tá, pessoal? Então, até o próximo vídeo aí para encerrar o nosso curso. Tchau!